que o milionário descobriu ao segurar a mão de sua mendiga negra mudou tudo. Daniel sempre foi aquele cara que tinha tudo: dinheiro, influência, um círculo de amigos que o adorava por causa do que tinha. Ele vivia numa mansão de vidro encravada em um dos bairros mais ricos da cidade, enquanto nas ruas abaixo as pessoas lutavam por sua sobrevivência. A desigualdade era palpável, movendo-se como uma sombra por entre os prédios luxuosos e os becos escuros. A cada festa em sua casa, a música alta e as risadas ecoavam, mas no fundo, Daniel sentia um vazio. Um abismo que nenhum champanhe ou elogio superficial conseguia preencher. Num dia qualquer, enquanto passeava pelo centro, em meio aos seus pensamentos nebulosos, algo o chamou. Aquele brilho nos olhos de uma mulher sentada na calçada. Clara, uma mendiga com cabelo desgrenhado e um olhar intenso. Ela estava coberta com um manto sujo, mas o que mais o prendeu foi a expressão de dor e força em seu rosto. Daniel hesitou. Mas era frio, áspero, mas ao mesmo tempo havia uma conexão inexplicável, como se suas almas estivessem entrelaçadas por um fio invisível. Ela olhou para ele e no fundo de seus olhos Daniel viu mais do que miséria. Viu uma vida, um passado, segredos que cortavam mais fundo do que qualquer facada. Você não sabe o que significa realmente sofrer, ela disse, e aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele, o milionário, nunca soube o que era passar fome, ter medo das sombras em uma esquina. Sentiu um nó na garganta. Enquanto conversavam, Clara começou a compartilhar fragmentos de sua história. Cenas de sua infância, um lar violento, sonhos que foram devastados. Daniel ouvia, absorvendo cada palavra como se fossem tijolos se acumulando em sua consciência. Ele nunca tinha se preocupado com a história de alguém, além de si mesmo. A vida dela estava ligada à sua, de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Quando ela mencionou a rivalidade entre as famílias deles, Carregue. E quando Clara mencionou um magnata imobiliário, um homem frio que planejara eliminar seu bairro para lucros, tudo fez sentido. O dinheiro de sua família estava diretamente ligado ao sofrimento dela. A cada revelação, a tensão crescia. E Daniel percebeu que seu privilégio era uma bênção e uma maldição. Ele enfrentava um dilema moral. Estaria disposto a lutar contra essa injustiça? Ele poderia redimir sua vida e a dela ao mesmo tempo? As perguntas borbulhavam em sua mente, mas a urgência da situação o esmagava. Clara olhou para ele, esperando que sua resposta fosse mais do que palavras vazias. O que ele faria? Ele conseguiria confrontar seu passado e finalmente fazer a escolha certa antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Daniel olhava nos olhos de Clara, seu mundo parecia desmoronar. Mas antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, uma série de gritos ardentes rompeu o ar, como um trovão cortando a calmaria. A multidão na calçada se agitou, olhos despertos pela tensão, corações acelerados diante do inesperado. Daniel se virou e viu uma nuvem de fumaça surgindo de uma das vielas próximas, onde uma série de explosões ecoavam. Uma clara sensação de perigo o atingiu, como se a própria cidade estivesse em chamas. Ele pegou a mão de Clara. Sua voz era quase um grito, e a urgência pulsava em suas veias. Clara hesitou, mas a intensidade nos olhos dele a convenceu a segui-lo. À medida que corriam, o ar ficou pesado com a fumaça e o som estridente de sirenes cortava a confusão. Daniel olhou para trás, preocupado com a segurança de outros moradores de rua e transeuntes. Em meio ao caos,
algo inusitado chamou sua atenção. Um homem, de vestes escuras e rosto oculto sob um capuz, estava parado em frente a um prédio que começava a pegar fogo, com uma expressão perturbadora. Um instante congelou quando seus olhares se cruzaram. Daniel, Clara gritou, puxando-o de volta. Cuidado! Mas era tarde demais. O homem levantou uma bandeira negra, um estandarte que parecia simbolizar a desgraça. Em um movimento rápido, ele desapareceu nas sombras de um beco, como se estivesse jogando uma moeda na fonte do destino. Daniel, com os olhos na escuridão, teve uma estranha sensação de que o reconhecia. A fumaça se espalhou como um manto, dando vida a lembranças esquecidas. Ele recordou de uma reunião de negócios anos atrás e a presença daquela bandeira como símbolo de uma revolta que ameaçava seus interesses financeiros. Não podia ser. O magnata que havia balançado a cabeça em aprovação ao projeto que devastaria o bairro de Clara era o mesmo homem que agora forjava o caos. O pesadelo estava colidindo com a realidade. Enquanto o incêndio se espalhava, uma multidão se reunia, gritando, empurrando-se, o pânico se espalhando como um vírus. Clara olhou para Daniel, seu rosto revelando uma mistura de medo e compreensão. Estava claro para ela que algo muito pior estava se desenrolando. Isso é culpa da sua família, disse Clara, e suas palavras cortaram como uma lâmina. Daniel se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre ele. Todo o seu privilégio, toda a sua riqueza. Ele sempre acreditou que poderia sair ileso, mas agora sentia a culpa pegando fogo dentro dele. Não pode ser, murmurou Daniel, quando uma nova explosão iluminou o céu. A verdade começou a desmoronar, assim como os prédios ao seu redor. O que mais Clara sabia? O que mais esse homem representava? Ele se perguntava, aterrorizado, se a ligação entre suas famílias era algo mais profundo, algo cruel e imutável. E então, no meio do caos, Clara soltou a mão de Daniel e começou a correr em direção à fumaça, onde o impensável acontecia. Clara, volte! Ele gritou, seu coração disparando. Mas ela não parou, determinada a entrar onde outros recuavam. Ele estava paralisado, dividido entre a própria culpa e um instinto de salvá-la. O que ele faria agora? Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés, um abismo se abrindo diante dele. Um resgate ou um confronto, uma escolha que mudaria tudo. Enquanto Daniel olhava nos olhos de Clara, sua determinação em salvar a mulher tomou conta de seu corpo. Ele não podia deixá-la correr para o perigo. Clara, volte! Ele gritou, mas seu eco se perdeu entre o barulho das explosões e dos gritos da multidão em pânico. Clara não hesitava, e enquanto ela se afastava, a dúvida e a culpa o consumiam. Era sua responsabilidade? Ele deveria estar ao lado dela, ou sua vida continuaria na sombra de sua riqueza? Daniel avançou à procura de Clara, cada passo pesado e cada respiração mais difícil. A fumaça subia como uma cortina, ofuscando a visão e sufocando. Ele sabia que a situação pedia ação, mas a gravidade do momento o prendia. O calor do fogo começava a queimar sua pele, e o calor da culpa ardia dentro de seu peito. Ele sentia que a conexão que tivera com Clara não era apenas sobre compaixão, mas algo maior, algo que ele ainda não podia entender. E então ele a viu. Clara estava parada em frente ao edifício em chamas. Quando chegou perto, o que Daniel viu o paralisou. No chão, um objeto refletia a luz das chamas. Era uma medalha, um broche familiar que Daniel reconheceu imediatamente. Ele sentiu o estômago revirar. Era um símbolo que sua família usava há gerações, um emblema da riqueza e do poder que trazia, mas também da corrupção e do passado obscuro que ele tentava ignorar. Você conhece isso? Daniel perguntou, a voz trêmula. Clara olhou para ele com um misto de dor e determinação. Seu pai estava por trás de tudo isso. Ele fez isso para nos destruir, Daniel. Ela gritou, apontando para o incêndio que consumia o prédio.
A revelação a atingia e, ao mesmo tempo, atingia Daniel como um golpe no estômago. A verdade começou a emergir, como um espectro assombrando-o. Ele sabia que seu pai tinha interesses na área, mas nunca imaginara que se tratava de uma rivalidade pessoal tão profunda. Não pode ser. Meu pai, ele não é capaz disso. A negação ecoava em sua mente, mas as peças começaram a se encaixar. Mas então, em meio ao caos, um segundo som cortou o ar, uma voz familiar e fria. Daniel, meu filho, o que você está fazendo aqui? Era sua mãe Helena, que surgira das sombras, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e algo mais. Ao perceber o olhar de Clara, o rosto de Helena se contorceu. Clara, você não deveria estar aqui. Eu avisei. Estou tentando protegê-lo. Antes que Daniel pudesse processar, Clara gritou. Proteger? Você destruiu vidas, Helena. Você e seu marido. Vocês são os monstros dessa cidade. A tensão entre as mulheres era elétrica, e Daniel se viu no meio, horrorizado. Clara, escute, é uma história complicada. Não é o que você pensa. Helena tentou responder, mas Clara não estava disposta a ouvir. O olhar de Daniel se voltou para a mulher que tentava proteger sua família, mas que também era uma fonte de dor para Clara. Naquele momento, tudo o que ele acreditava mudou e chacoalhar. Ele não sabia mais em quem confiar. Quem você realmente é, mãe? Ele perguntou, a voz quebrando. Qual é a verdadeira história? Por que você nunca me disse a verdade sobre nossa família? O fogo iluminava seus rostos, mas as chamas da revelação queimavam ainda mais intensamente. O que mais ele não sabia? O que sua mãe escondia? O que Clara revelaria a seguir? O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles. Não havia mais volta. O que aconteceria agora? Enquanto Daniel encarava sua mãe, o fogo da confusão e da raiva ardia em seus olhos. Ele precisava de respostas. E agora? Quem você realmente é, mãe? O que mais você escondeu de mim? Ele perguntou, sentindo a pressão no peito aumentar. A fumaça ao redor deles parecia estar absorvendo a tensão na atmosfera. Cada respiração se tornava mais difícil. O calor do incêndio quase era insuportável. Helena não respondeu de imediato. O olhar dela estava fixo no incêndio, uma mistura de medo e desespero. Clara, ainda ali, com o broche reluzente na mão, parecia uma tempestade prestes a desencadear sua fúria. Você sabe o que você e sua família fizeram. Clara exclamou, despejando a dor contida em suas palavras. Daniel sentiu um nó na garganta. Ele podia ver o que ela estava sentindo, a indignação fervendo e a insatisfação crescente. Clara, por favor, não comece com isso. Não é assim que as coisas funcionam, disse Helena, tentando se manter firme. Mas Clara não se deixou abalar. É assim que funciona quando você destrói vidas. Você e seu marido são as raízes desse sofrimento. Daniel se sentiu dividido. Ele queria proteger Clara, mas também sentiu um impulso de proteger sua mãe. Mãe, você nunca me disse a verdade sobre nosso legado. O que mais você fez? A voz dele tremia. O caos ao redor parecia ficar distante, como se tudo estivesse parando enquanto ele aguardava uma resposta. Antes que Helena pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou, e um pedaço de um prédio em chamas desabou, levantando uma nuvem de poeira e detritos. As pessoas ao redor gritaram, e o pânico tomou conta da cena. Daniel puxou Clara e sua mãe para um canto seguro, mas sentiu o terror crescendo. A cidade parecia desmoronar diante deles. Daniel, a voz de Clara cortou o ar. Escute, precisamos sair daqui. Mas ele não conseguia mover-se. Seus olhos estavam colados no rosto de sua mãe, na expectativa de respostas. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça, e Daniel congelou. Era Elias, seu pai. Ele nunca pensou que o veria ali, naquele momento sombrio. Daniel, Clara. Saia daqui! Isso não é seguro! Ele gritou. Seu tom autoritário era familiar, mas havia um desespero em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Pai, o que você está fazendo aqui? Daniel conseguiu gritar, surpreso e confuso. Elias parecia mais pálido que nunca. Sua expressão não era de controle,
mas de pura preocupação. Clara olhou para ele com incredulidade. Você estava por trás de tudo isso? Você é um dos responsáveis. Não é o que você pensa, você não entende. Elias respondeu com a expressão de um homem que acabara de enfrentar uma tempestade. Eu estava tentando proteger você, Daniel. A verdade e a raiva claudicavam entre eles, a fumaça escurecia a cena, e a onda de chama se aproximava. Daniel, com a adrenalina pulsando, sentiu que tudo estava se desmoronando ao seu redor. Proteger de quê? De quem? O que você escondeu de mim por tanto tempo? Ele estava gritando agora. As palavras saindo como flechas. Elias hesitou, um momento de dúvida que fez Daniel congelar. Então, com uma voz quebrada, ele disse: Eu protegi você de um segredo que poderia destruir tudo. Você não é apenas meu filho, Daniel. Você é também herdeiro de algo que jamais deveria ter herdado. Uma pausa pesada permeou o ar enquanto a revelação se instalava. Você é o verdadeiro líder da organização. O que nós construímos é muito maior do que você imaginava. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. E não era só por causa do incêndio. O mundo, a sua vida, tudo começava a ruir. Ele estava prestes a questionar tudo o que sabia, quando uma nova explosão detonou ao longe. O escritório de seu pai, a sua herança, tudo estava se incendiando. Durante uma angústia retumbante, o que realmente significava ser herdeiro dessa dor. A fumaça envolvia tudo, e as palavras de Elias pairavam no ar, como um eco aterrador. A questão agora era, depois de descobrir a verdadeira natureza de seu legado, qual lado teria a coragem de escolher? A chama do passado ardia ao seu redor, e ele sabia que nada seria como antes. O que Daniel faria agora, enquanto o destino da cidade se desenrolava diante dele? Ao ouvir a confissão de seu pai, Daniel sentiu como se o chão abaixo dos seus pés tivesse se desfeito. A verdade sobre sua herança o esmagava. O caos ao redor parecia distante, mas as chamas dançantes ao fundo lembravam que a urgência não tinha fim. Havia muito em jogo. Clara e sua mãe o observavam, expressões entre choque e desespero. Eu não posso, murmurou Daniel, lutando contra a sensação de ser engolido pela realidade. Mas antes que pudesse digerir aquele momento, um terceiro estrondo ecoou e um pedaço do prédio desmoronou nas proximidades, levantando uma nuvem de detritos. Daniel virou-se instintivamente, puxando Clara e Helena para longe. Precisamos sair agora, ordenou, a voz firme, apesar do turbilhão em sua mente. Enquanto se moviam, Daniel sentiu o calor das chamas crescente, queimando suas certezas. O que Elias havia dito ressoava em sua cabeça. Você é o verdadeiro líder da organização. Era uma realidade que ele não escolhera, uma maldição enraizada em seu sangue. Se quisesse, o quê? Continuar o legado de dor que sua família causou? Bum! Outro choque fez com que um pedaço do telhado caísse. Com reflexos rápidos, Daniel agarrou Clara, puxando-a para mais perto. Vamos! Temos que achar uma saída. Os rostos dos outros estavam congelados em horror, e ele percebeu que a multidão se dispersava, sem saber para onde ir, apenas fugindo do perigo iminente. Elias parecia perdido. As palavras não faziam vínculo, mas o toque de Clara queimava em sua mão. Diga o que eu devo fazer, ele implorou, seus olhos hipnotizados pelo pânico. A resposta veio com um olhar de Clara. Ela não estava apenas assustada, havia uma determinação que ardia em seu interior. Você precisa lutar, Daniel. Isso é seu. Essa guerra pode ser sua, ou será totalmente perdida. Nesse instante, uma figura familiar apareceu pelas sombras. Era Jonah, um velho amigo de Daniel. Mas não havia conforto em sua presença. Ele tinha um olhar sombrio, e quando se aproximou, a urgência em sua voz era palpável. Daniel, você não vai acreditar no que descobri. Isso não é apenas sobre você e sua família. Há algo muito maior acontecendo. Algo que sua mãe nunca te contou. Jonah, agora não é o momento para mistérios. Daniel respondeu ofegante, mas a preocupação aumentava em seu peito. Jonah hesitou, como se as palavras estivessem pesadas demais para serem liberadas. Eles usaram você. Você está em perigo. A fumaça estava espessa, e a tragédia crescendo ao seu redor
deixava tudo desconcertante. Uma forte claridade iluminou a cena, e Daniel pediu ajuda ao olhar desesperado de Clara. Mãe, ele tá certo? O que mais não sabemos? Helena estava paralisada. Um misto de medo e culpa borrava a expressão em seu rosto. Mas antes que qualquer outra resposta pudesse ser dada, um som ressoou como um trovão. Uma sirene da polícia, giratória, alertando a cidade sobre a grande tragédia em curso. A segurança deles estava comprometida. Precisamos sair. Agora, John insistiu, puxando Daniel. As últimas explosões reverberavam pela cidade. Mas então, à medida que a poeira começava a se assentar, um grito agudo atravessou o tumulto. Daniel virou-se e, em um segundo que parecia distante, viu uma silhueta no fundo da fumaça. Uma mulher, mas não era uma qualquer. Era a irmã dele, Isabel, que pensavam estar fora da cidade. Isabel. Daniel gritou, a tensão naquele momento estourando em alarme. Ele correu na direção da irmã. O olhar de Clara se alargou e a expressão de Helena se transformou em desespero. Não, volte, isso é perigoso. Mas Daniel não conseguiu escutar. O que estava acontecendo? O que Isabel fazia no meio de um crime de família? À medida que a bruma se dissipava, os rostos se tornavam mais claros. Mas então, a cena explodiu em outro desmoronamento. A estrutura ameaçou colapsar sobre eles. Daniel sabia que se não agissem rapidamente, tudo poderia acabar. Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia destruir todo o conceito do que até então conhecia como família. Mas algo no olhar de Isabel o paralisou. Um mistério, se não mais devastador do que ele já conhecia. Agora, Daniel nem sabia mais a quem recorrer e, mais importante, a quem acreditar. O destino começava a selar as portas de suas certezas. E ele se viu angustiado entre as chamas de um passado e a fumaça de um futuro em chamas. Para onde deveriam ir agora? Daniel ficou paralisado ao ver Isabel, a irmã que acreditava estar longe, bem ali, no meio do caos. O coração dele disparou. O que você está fazendo aqui? Ele não conseguia entender. Ela estava em perigo no meio das chamas, e o que mais o assustava era o olhar de desespero no rosto dela. Daniel, eu precisava te encontrar. Isabel gritou, com a voz intercortada por choro. Mas antes que ele pudesse perguntar o porquê, o chão tremeu novamente com uma nova explosão. Os fragmentos da estrutura atingiram o chão ao redor deles, e Daniel segurou Clara e sua mãe, puxando-as mais perto. Venham, temos que sair. Não, não podemos deixar que ela se aproxime do incêndio. Helena gritou, mas Isabel já estava se afastando. Isabel, não, é muito perigoso. E então, a visão dele se tornou um misto de preocupação e alucinação. Ele tentou correr até a irmã, mas Clara o segurou com força. Daniel, não. Você não pode ir. É uma armadilha. As palavras de Clara o atormentaram. O que ela queria dizer? O que ela sabia que ele não sabia? Mas não havia tempo para pensar. Ele desviou os olhos para um canto e viu uma silhueta se aproximando. Era Jonah. Ele parecia pálido e atônito como se tivesse visto um fantasma. Jonah, o que está acontecendo? Daniel gritou, a urgência em sua voz crescendo. Você precisa nos ajudar. Daniel, isso não é o que você está pensando. Jonah respondeu, com um desespero em seus olhos. É tudo uma mentira. A Isabel, ela não é quem você pensa. A declaração o atingiu como um soco. Como assim? O que você quer dizer com isso? Daniel não conseguia processar. Ele começou a sentir que toda a sua vida, tudo o que acreditava, estava desmoronando como os prédios ao redor. Isabel se virou, seus olhos cheios de fúria. E se eu te disser que a verdadeira razão pela qual você está aqui, em meio a tudo isso, é por causa de uma conspiração familiar? A sua família, eles têm segredos que você nem imagina, ela exclamou, avançando em direção a ele. Jonah tentou intervir, mas o caos era absoluto. Daniel, não escute. Você vai se machucar. Mas as palavras de Isabel
reverberaram na mente dele, como um eco persistente. Segredos? O que você tá falando? Eu sou a verdadeira herdeira, Daniel. Isabel disse. Uma revelação mais forte que o incêndio. A família que você conhece não é a verdadeira. Eles sempre esconderam a verdade de você. Eu sou a única com remorso, a única que pode impedir isso tudo. Um nó se formou na garganta de Daniel. Como assim? Do que você tá falando? Ele queria acreditar, queria entender, mas a dor na cabeça o impedia de pensar claramente. E em meio a tudo isso, uma nova explosão ecoou. A pressão estava insuportável, mas a frase dela o prendeu. Ele olhou para Clara e depois para Helena. Suas expressões estavam congeladas de horror. Havia algo no ar, uma tensão palpável que não conseguia ignorar. Ajude-me a salvar todos, Daniel. A verdade só vai te machucar, Isabel gritou. E enquanto isso, as chamas se aproximavam, tocando os destroços ao redor. Um instinto feroz começou a brotar dentro de Daniel. Ele viu o que estava acontecendo. A família que ele amava. A mulher com quem sentia uma conexão verdadeira. Tudo estava prestes a desmoronar. A cada palavra de Isabel, o chão escorregava de suas certezas. O que você sabe que eu não sei? A voz dele tremia. O olhar de Isabel era intenso, quase desesperado. Este incêndio é só o começo. É uma armadilha para você, para sua família. O que você não percebe é que eles estão jogando você contra nós, Daniel. Eles sempre souberam como controlar você. E agora usaram este incêndio como um meio de apagar qualquer chance de que você descubra isso. E a cada segundo que se passava, a fumaça se espessava. Daniel nem sabia mais em quem confiar. O que era real e o que era manipulação? O que mais poderia se revelar naqueles segundos em que o mundo parecia desmoronar? Você vai escolher o lado errado, se não tomar cuidado. Isabel sussurrou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Daniel nunca tinha visto. E ela começou a se afastar, a multidão em pânico o cercando, enquanto ele sentia a urgência crescendo em seu peito. O que Daniel faria agora? O que mais ele não sabia sobre sua família? O que a verdade poderia custar? Ele estava no meio de tudo e as chamas começaram a se aproximar. O calor se intensificava e ele sentia que o tempo estava se esgotando. A escolha estava prestes a ser feita, e essas palavras já estavam cravadas em sua mente. Daniel estava paralisado, os olhos fixos em Isabel, enquanto o horizonte atrás dela começava a pegar fogo. O calor se tornava insuportável e a fumaça envolvia tudo, dificultando a respiração. A verdade? O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, a incredulidade pulsando. Ele queria acreditar que sua irmã estava ali, mas a intensidade das chamas e o caos ao redor tornavam cada palavra dela uma bomba. Você precisa saber a verdade, Daniel. Tudo o que te disseram, tudo, é uma mentira. Isabel gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Sua expressão era marcada pelo desespero. Do que você está falando? Para de ser dramática. O que acontece aqui é real e está pegando fogo, assim como nossas vidas agora. Daniel rebateu, mas no fundo, algo em suas palavras ecoava. Você não entende. Elas são responsáveis pelo que aconteceu. A sua família, Daniel. Elas sabiam dos planos. O incêndio é um deles. É tudo uma armadilha. A frustração de Isabel transbordava, enquanto Clara e Helena olhavam atônitas. A tensão no ar era palpável. Cada palavra de Isabel mais pesada que as chamas. Calem-se, gritou Jonah, surgindo ao lado de Daniel. Irmão, você realmente acha que Isabel é a única que diz a verdade aqui? A sua família está cheia de segredos. E todos estão em jogo. O pânico de Jonah cortou a atmosfera tensa, mas Daniel estava confuso. Saber que existia um conflito tão profundo só aumentava seu medo. Os gritos da multidão por detrás se intensificaram. As pessoas estavam correndo, tentando escapar da devastação. Daniel olhou de um lado para outro, os temores crescendo. Precisamos sair, aqui não está seguro. E enquanto tentava puxar Clara e Helena junto, um novo som preencheu o ar, um estalo ensurdecedor. Daniel virou-se no instante certo para ver parte do prédio desmoronando em sua direção. Ele gritou: saiam da frente!
e se lançou para o lado, puxando Clara consigo. Mas foi um momento crucial. O que deveria ser um ato de coragem transformou-se em um desastre. Ele viu Isabel sendo arrastada para trás, o desmoronamento cobrindo-a. Isabel! A voz de Daniel explodiu em desespero. Ele se virou para resgatá-la, mas a visibilidade era quase zero. O chão tremia, a fumaça cerrava, e no meio do pânico das pessoas, o tempo parecia parar. Regras dos bandidos de sua família. O que ela tinha a ver com isso? Mas havia uma força familiar que ele não compreendia. E enquanto ele tentava achar Isabel na fumaça, uma nova onda de gritos chegou a seus ouvidos. Você não vai conseguir! Clara gritou, tentando puxá-lo. Mas a força da culpa o mantinha preso. Quando a poeira assentou e a adrenalina diminuiu, ele viu algo dançando entre as sombras. Alguém. Daniel se virou e, no último segundo, antes do barulho ensurdecedor de nova explosão começar a ecoar, reconheceu a figura. Era seu pai, Elias, surgindo da fumaça. Um olhar de terror estampado no rosto. O que você fez, Daniel? Naquele instante, Daniel sentiu uma onda de revelação passando por ele. Eu não fiz nada, ele quase gritou, a verdade pesando sobre seus ombros como uma montanha. Me diga que você não teve nada a ver com isso. O olhar de Elias foi mais que um fardo, foi um cuper sobre a razão. Não é o que você pensa. A família tem seus próprios segredos. O jogo não acaba aqui. Antes que ele pudesse entender, o movimento brusco fez com que a poeira se levantasse de novo, trazendo um forte odor de queimado. Daniel engasgou, sufocando, e enquanto tudo se transformava em caos, ele viu um olhar. Uma sombra sob o capô. Você de novo, murmurou, mal conseguindo lembrar. Daniel, gritou Clara, puxando-o. Mas era tarde. Algo estourou, um brado sem precedentes, na estrutura ao redor. Uma parte do prédio cedeu. E o que parecia ser uma armadilha implantada pelo desespero transformou-se em um momento crítico. Ele sentiu como se o chão estivesse fugindo debaixo dos pés, as chamas se aproximando mais e mais. E entre todo o caos, uma nova voz emergiu do tumulto. Surpresa! Ecoou pela multidão, carregando um tom de deboche incrível. Daniel sentiu a cabeça girar. A figura que conhecia, sorrindo maliciosamente, era ninguém menos que sua avó, a matriarca da família. Vocês acham que o jogo termina aqui? Mal sabem vocês. Nós sempre estivemos no controle. E naquele momento, tudo o que Daniel acreditava desmoronou. A verdade não era apenas que a família estava dividida, mas que tudo o que ele soubera até então era um texto dirigido por cartas marcadas. O mundo dele ruiu em um instante. O que mais sua avó tinha a esconder? Que tragédias estavam por vir? A cidade estava em chamas, e a resposta àquela nova reviravolta apenas começava a surgir. Daniel ainda estava em choque. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Nós sempre estivemos no controle. O que isso significava? Enquanto a fumaça espessa girava ao redor, ele sentiu um aperto no peito. Uma sensação de traição pulsando. A grande matriarca da família, agora revelando um lado sombrio. O fogo crepitava atrás dele, mas a verdadeira chama estava dentro de sua cabeça. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, tentando ignorar a verdade devastadora que cercava sua família. Por que você está fazendo isso? O desespero o impulsionou a avançar, encarando a mãe e a irmã, ambas paralisadas pela revelação. A avó riu, um som gélido e insensível. Por que, meu querido? Toda a nossa riqueza, nossa influência, isso sempre foi uma questão de poder. E você, meu neto, é o verdadeiro líder que estava perdendo tempo na sua vida de prestidigitação. Clara mordeu o lábio, um misto de raiva e dor em seu olhar. Você não pode jogar com a vida das pessoas assim. Isso é imoral. O semblante da avó endureceu. Imoralidade é um conceito que não se aplica nesta família. O que importa é a sobrevivência e o controle. E agora, Daniel, você precisa escolher um lado. Mas antes que ele pudesse entender a profundidade daquela escolha,
Um grito choroso cortou o ar, vindo do fundo da fumaça. O pânico explodiu ao seu redor como um fogo artificial. Por favor, alguém, me ajude. Era a voz de Isabel, a irmã dele, agora cercada por chamas. As mãos levantadas como se quisesse escapar. Isabel! O coração dele disparou. Daniel se virou, o instinto de salvar a irmã sobrepujando qualquer dúvida. Ele correu em direção a ela, a visão escurecida pela fumaça e o grito da avó soando distante, como se ecoasse de uma câmara distante. Daniel não! Clara e Jonah gritaram juntos, mas ele não conseguiu ouvir. Ele precisava salvar Isabel. A fumaça engasgava, as chamas lambendo os lados da estrutura que ameaçava desabar. Isabel, segure-se! Ele gritou, enquanto se aproximava, mas o calor e a desorientação tornavam tudo mais difícil. Vem comigo. Agora, então, enquanto ele estendia a mão, o chão sob ela começou a ceder. Um pedaço da estrutura desmoronou, saindo de sob seus pés. Não! O grito escapuliu de Daniel quando uma onda de dor e terror a atravessou. Em questão de instantes, a visão dele ficou em câmera lenta. Ele pulou. A mão dele se estendeu e, num último movimento desesperado, conseguiu tocar a dela. Era como se o tempo tivesse parado. Ele a puxou, a força do momento quase arrancando seu braço. Os olhos de Isabel estavam cheios de vida, de fúria, mas havia algo mais. Um brilho em seu olhar que o deixou em estado de choque. Você nunca vai ser o verdadeiro herdeiro, Daniel. Ela sussurrou, antes que um novo estrondo reverberasse ao redor. O prédio estava desmoronando, e tudo aquilo era um grito para a verdade que, até então, ele não conseguia entender. Daniel se virou, mas não havia como escapar. Clara e Helena estavam presas em meio ao caos. A avó estava ali, a figura que sempre controlou tudo, o rosto agora apanhando flores de dor e regozijo. E ali, enquanto a fumaça se aglomerava e o calor da destruição ardia ao seu redor, a realidade se fragmentou ainda mais. Uma luz intensa penetrou a escuridão. Ele viu o que sua avó realmente era, o que ela tinha se tornado ao longo dos anos. Um sussurro, em um segundo, uma metáfora do pavio que se apagava. Tudo aparecia na sua frente e a reagruparia, mas a certeza de que precisava decidir o que seu futuro seria se dissipou. Você não pode escapar da verdade, Daniel. A avó destacou, enquanto um novo som ressoava. Um alerta distante, sirene se aproximando. O mundo lá fora gritando para ser resgatado. Mas o verdadeiro resgate estava dentro dele. O que estava prestes a acontecer? O que mais se esconderia atrás daquela fachada familiar? E com isso, ele se viu em uma batalha contra o próprio legado que estava prestes a engoli-lo. E no meio do colapso, a verdadeira guerra estava apenas começando. Daniel estava paralisado, os olhos fixos em Isabel, enquanto o horizonte atrás dela começava a pegar fogo. O calor se tornava insuportável e a fumaça envolvia tudo, dificultando a respiração. A verdade? O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, a incredulidade pulsando. Ele queria acreditar que sua irmã estava ali, mas a intensidade das chamas e o caos ao redor tornavam cada palavra dela uma bomba. Você precisa saber a verdade, Daniel. Tudo o que te disseram, tudo é uma mentira. Isabel gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Sua expressão era marcada pelo desespero. Do que você está falando? Para de ser dramática. O que acontece aqui é real e tá pegando fogo, assim como nossas vidas agora. Daniel rebateu, mas no fundo, algo em suas palavras ecoava. Você não entende. Elas são responsáveis pelo que aconteceu. A sua família, Daniel. Elas sabiam dos planos. O incêndio é um deles. É tudo uma armadilha. A frustração de Isabel transbordava enquanto Clara e Helena olhavam, atônitas. A tensão no ar era palpável. Cada palavra de Isabel mais pesada que as chamas. Calem-se, gritou Jonah, surgindo ao lado de Daniel. Irmão, você realmente acha que Isabel é a única que diz a verdade aqui? A sua família está cheia de segredos, e todos estão em jogo.
O pânico de Jonah cortou a atmosfera tensa. Mas Daniel estava confuso. Saber que existia um conflito tão profundo só aumentava seu medo. Os gritos da multidão por detrás se intensificaram. As pessoas estavam correndo, tentando escapar da devastação. Daniel olhou de um lado para outro, os temores crescendo. Precisamos sair, aqui não está seguro. E enquanto tentava puxar Clara e Helena junto, um novo som preencheu o ar. Um estalo ensurdecedor. Daniel virou-se no instante certo para ver parte do prédio desmoronando em sua direção. Ele gritou: "Saiam da frente!" e se lançou para o lado, puxando Clara consigo. Mas foi o momento crucial. O que deveria ser um ato de coragem transformou-se em um desastre. Ele viu Isabel sendo arrastada para trás, o desmoronamento cobrindo-a. "Isabel!" A voz de Daniel explodiu em desespero. Ele se virou para resgatá-la, mas a visibilidade era quase zero. O chão tremia, a fumaça lambendo os lados da estrutura que ameaçava desabar. "Daniel, não!" Clara e Jonah gritaram juntos, mas ele não conseguiu ouvir. Ele precisava salvar Isabel. A fumaça engasgava, as chamas lambendo cada vez mais perto. "Isabel, segure-se!" ele gritou, enquanto se aproximava, mas o calor e a desorientação tornavam tudo mais difícil. "Vem comigo. Agora!" E então, enquanto ele estendia a mão, o chão sob ela começou a ceder. Um pedaço da estrutura desmoronou, saindo de sob seus pés. "Não!" O grito escapuliu de Daniel quando uma onda de dor e terror a atravessou. Em questão de instantes, a visão dele ficou em câmera lenta. Ele pulou. A mão dele se estendeu, e num último movimento desesperado, conseguiu tocar dela. Era como se o tempo tivesse parado. Ele a puxou, a força do momento quase arrancando seu braço. Os olhos de Isabel estavam cheios de vida, de fúria. Mas havia algo mais. Um brilho em seu olhar que o deixou em estado de choque. "Você nunca vai ser o verdadeiro herdeiro, Daniel." Ela sussurrou, antes que um novo estrondo reverberasse ao redor. O prédio estava desmoronando, e tudo aquilo era um grito para a verdade que até então ele não conseguia entender. Daniel se virou, mas não havia como escapar. Clara e Helena estavam presas em meio ao caos. A avó estava ali, a figura que sempre controlou tudo, o rosto agora apanhando flores de dor e regozijo. "Você não pode escapar da verdade, Daniel", a avó destacou, enquanto um novo som ressoava. Uma sirene distante alertando a cidade. Mas o verdadeiro chamado estava dentro dele. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão colossal fez com que o chão tremesse. As paredes começaram a rachar, e no meio do caos, Daniel, em um impulso, se virou para Isabel. "O que você está dizendo? O que você quer dizer com o herdeiro?" E no instante em que ela ia responder, algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso atravessou a fumaça. Uma silhueta se destacou, uma figura que parecia surgir do nada. Um homem misterioso, vestido de preto, com um olhar penetrante. Ele ergueu a mão para Daniel e, com um movimento dramático, revelou um calendário em chamas. "Daniel, você precisa saber." O homem parecia conhecê-lo. Seus olhos refletiam segredos profundos. "O legado que você carrega não é apenas de sua família, mas de um conluio que abrange gerações. E mais, você não é quem pensa que é." Os olhos de Daniel se arregalaram. "Como assim? O que você está dizendo?" "Você foi escolhido para suceder uma antiga organização, uma rede secreta de poder. Você e Isabel são os últimos de uma linhagem que gira em torno da verdadeira organização." As palavras dele cortaram. Cada sílaba era um peso nas costas de Daniel. "Não pode ser! Nós somos apenas uma família rica." Daniel gritou, mas a verdade parecia mais aterradora a cada respiração. O olhar de Isabel falhou em expressão. E então, com a estrutura desmoronando ao seu redor, o homem apontou para sua avó. "Ela tem controle sobre o que acontece, mas não sabe a extensão do que a sua linhagem significa. E se não escapar agora, sua vida e de todos que ama, estará em jogo." Antes que Daniel pudesse reagir, as chamas rugiram, cercando a todos. Ele hesitou, seus pensamentos rápidos, como um jogo de cartas.
A revelação era como um estalar de dedos. O que ele queria saber, o que doía mais, agora estava à mostra. A figura no centro da sala desapareceu novamente na fumaça. Daniel sentia o chão tremer sob seus pés, sua vida desmoronando. Mas o que havia realmente por trás daquela rede? Ele ainda tinha tempo para descobrir antes que tudo se perdesse? Enquanto o chão desmoronava e as chamas devoravam o edifício, Daniel se viu preso entre as revelações e o caos. Ele olhou para Isabel, os olhos dela transbordando com uma combinação de medo e urgência. Daniel, você precisa acreditar em mim. Essa família não é o que parece. Sua voz estava tremendo, mas havia uma sinceridade desesperada que ele não podia ignorar. Você sempre foi herdeira, Isabel. Você só não sabia, gritou a avó, seus olhos como um farol de poder que reluzia entre as chamas. Você precisa entender, Daniel, isso tudo é parte de um plano muito maior. Daniel respirou fundo, sentindo a fumaça arder em suas narinas. O mundo ao seu redor se tornava um borrão de dor e desespero. Ele tinha que agir. O prédio estava cedendo. Você está mentindo. Eu não posso acreditar em você. Ele olhava entre Isabel e a avó, lutando para decidir a quem devia a sua lealdade. A estrutura tremeu e um pedaço do teto desabou, levantando uma nuvem de poeira que quase o envolveu. Fuja agora, gritou Clara, puxando Daniel pelo braço. Não podemos mais ficar aqui. A urgência na voz dela o trouxe de volta à realidade. Isabel também se virou. Daniel, nós temos que sair, antes que seja tarde demais. O desespero agora misturado à determinação. E, quando ele viu a determinação nos olhos dela, algo interno se rompeu. Ele viu em um relance que o legado que sempre conheceu estava prestes a ser consumido por esse incêndio. Se esqueça de tudo isso. O que importa é agora. Com um último olhar para a avó, que parecia perdida em sua própria ambição, Daniel fez a escolha. Ele correu em direção a Isabel. Vem, nós precisamos sair. Ele não olhou para trás. Havia apenas um caminho à frente. E na corrida apressada em direção à saída, o som ensurdecedor das explosões e o cheiro de fumaça se tornaram o pano de fundo da sua determinação. Quando eles finalmente chegaram à saída, Daniel sentiu a luz do dia. Isabel! Ele gritou, segurando a mão da irmã. Eles se afastaram do edifício em colapso e, em um momento que parecia um filme, Daniel olhou para trás, consciente de que nunca mais poderia voltar. O fogo consumia não apenas o prédio, mas também o legado de sua família. Quando a ambição de sua avó desapareceu sob as chamas e a fumaça, ele finalmente começou a sentir que podia ser livre. Clara estava ao seu lado, e o laço entre eles parecia mais forte do que nunca. Estamos juntos nessa, ela sussurrou, como um lembrete de que sua vida agora era definida por escolhas, não por legados ou mentiras. Enquanto o caos se dissipava, Daniel percebeu que a luta não terminara com aquele incêndio. Era uma batalha constante contra os segredos de sua família. E o que quer que viesse a seguir, ele enfrentaria, juntos. E naquele instante, sentiu um novo tipo de esperança. Não a esperança de quem apenas espera por um futuro melhor, mas a certeza de que ele poderia moldar o próprio destino. A chama ainda ardia em seu peito, mas agora era a chama do renascimento. Com um último olhar para o prédio em chamas, Daniel seguiu em frente, mão na mão com Isabel e Clara, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. E você? O que achou dessa história? Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.